Jorge, Espanha ou Nova Zelândia e por quê? Uf. É que tem uma coisa que o outro não tem, sabe? Que é aqui você ganha dinheiro e consegue juntar dinheiro mais do que na Espanha. Você tem- Que hora New Zelândia, que hora Brasil, que hora mundo? Eu sei que a situação no Brasil não está fácil, está bem complicado. E é por muitos dos motivos que nós, brasileiros, acabamos decidindo mudar de país, não é mesmo? Você está pensando em mudar? Conta aqui para mim. Eu quero saber. Tá pensando em ir aonde? Tá pesquisando, tá assistindo meus vídeos porque você está pensando em vir aqui para Nova Zelândia, talvez para Austrália, tá tentando decidir. É, tem muita coisa para pensar, viu? Não venha na cega, não venha achando que é só vir com visto de turista que tá tudo certo, porque não dá. Não dá. Eu vou deixar muito claro para você. Eu não quero ser a pessoa que bota água no seu chope, mas não é simples assim, não. Não dê esse tiro na água, por favor. Prepare-se, estude o idioma, tá? Mas eu não quero ficar dando lição de moralzinha, não, antes de você assistir a entrevista, porque afinal de contas, o meu convidado de hoje tem bastante coisa para ensinar para gente, para contar, para compartilhar, e vai dizer para gente por que que ele saiu da Europa, que é um lugar que muito brasileiro quer ir, e veio parar aqui na Nova Zelândia, na Ilha Sul. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, já aproveita neste momento e se inscreve, porque afinal de contas, como é um programa de uma rádio comunitária, eu não ganho nada na dica de dinheiro e o seu carinho é tudo que eu recebo em troca. Então, agora sim, se você já se inscreveu no meu canal, muitíssimo obrigada, ou se você já deu até a curtida, enfim, vamos chamar o nosso convidado de hoje, que está vindo direto da Espanha, ou agora na Ilha Sul. Muitíssimo obrigada por estar aqui conosco hoje, Jorginho, ou Jorge Cabral de Souza. Jorginho, posso te chamar assim, menino? Ou as Sim. pessoas não podem te chamar Jorginho? Tem gente que me chama. Minha prima, quando eu era criança, me chamava de Ginho. Ginho, que Sim. fofo. Tá frio, né, aí na Ilha Sul, pelo amor. Sim, ontem a gente teve uma nevasca aqui que, tava tudo coberto, assim, uns 3 dedos de neve, tudo coberto. E onde eu trabalho, que é lavando carros, tava os carros todos cobertos de neve. A gente tinha que tirar a neve para poder trazer eles do aeroporto para lavar. Tenso então, hein? Sim, sim. E para mim que nunca peguei tanta neve assim, porque na Espanha eu vi poucas vezes, porque lá neva, mas é na montanha. Como estava aqui Hum. esses dias, estava nevando só na montanha. E eu vi neve umas 3, 4 vezes só. E ontem foi para valer. Jorge, Hum, só relembra pra gente, diga. você é natural de São Paulo? Não, eu sou de Recife, Ah, nasci em Recife e fui morar em São Paulo. Morei 6 anos em São Paulo. Fui para hum. lá, assim, para estudar teatro musical e tentar entrar no mercado de teatro musical. E acabou não dando muito certo, mas rolou uma outra coisa super legal também, que foi muito engrandecedor como pessoa, que foi trabalhar no CAPES Infantil de Guaianazes. Eu passei numa seleção como oficineiro, oficineiro de arte, e era para trabalhar com a arte, usar a arte como ferramenta de sociabilização das crianças e dos adolescentes que vão para lá para o CAPES para tratar da saúde mental. Então, eles vão lá, passam o dia, tem consulta com psicólogo, com neurologista, com psiquiatra, tem enfermeira, tem toda uma equipe e eu fazia parte dessa equipe como oficineiro de arte. Então, eu era mais um na equipe para ajudar esses meninos a se ressocializar, né? Porque a doença mental ainda tem muito estigma, né? Então, muitos desses meninos deixavam de ir para a escola, então a gente ajudava que eles voltassem para a escola, com os remédios, quando precisava, com a psicoterapia. Isso ajudava eles a voltar para o meio social. Geralmente é adolescentes.
Sim, mas também tinham crianças também. E as crianças geralmente eram autistas, os menorzinhos. E a gente tinha meninos autistas desde 4 anos ou menos, se eu não me engano. E era super gratificante, sabe? O salário não era grande, mas a gratificação pessoal era muito grande. Que eu me lembro de um menino, até hoje eu conto isso para todo mundo quando eu falo da minha experiência do CAPS, que assim, um menino chegava lá, autista, que não deixava nem a gente tocar nele, que ele gritava, sabe? Que isso é até comum. E depois de, assim, 2 anos ele indo direto, assim, e aí ele chegou um dia no CAPS para a oficina comigo, chegou correndo e me abraçou. Isso foi super emocionante para mim, porque, sabe, e ele me olhou nos olhos também, que é uma coisa muito difícil nos autistas também. Me olhou nos olhos, sorriu, me abraçou e eu fiquei super emocionado. E segurei as lágrimas no momento. Mas nesse tempo de experiência, óbvio, São Paulo é muito desafiador, né? E como você disse, Uhum. salário não é lá grandes coisas. Você tinha estudado o quê? Porque você era professor, né, de Sim, arte, de teatro. sim, eu sou professor de artes cênicas. Eu fiz artes cênicas na Universidade Federal de Pernambuco. E, além disso, lá eu também trabalhei com dança, fiz parte de uma companhia de dança, da Compassos Companhia de Dança. Dançava também street dance desde adolescente. E também trabalhei com cenografia também. Inclusive, um dos cenários que eu trabalhei para um espetáculo da Compassos, o meu ex-professor de cenografia me chamou para participar do projeto e esse cenário ganhou um prêmio de melhor cenário. E Uau, aí, parabéns. quando chamaram o meu ex-professor no palco para receber o prêmio, porque ele assinava a cenografia, ele me chamou também para receber junto, porque eu estava à frente de toda a construção do cenário. Nesse momento que você estava em São Paulo tentando a sua carreira de artista no teatro musical, que a gente acabou assim contando, né? É, Nossos caminhos se cruzaram e a gente fez um projeto muito bonito, né? Que sim, foi sim, o sim. Broadway in Concert. Aliás, querido Vinícius, se você ouvir ou souber, Ah, sim, é um grande verdade. De vez em abraço. quando eu vejo coisas dele. Mas, enfim, menino muito talentoso, né? E é assim, é uma oportunidade, é uma escola, né? Uma forma da gente adquirir Uhum. experiência, mas é que infelizmente essa coisa, infelizmente, não enche barriga, né? É. Pois é, e ali em São Paulo, eu fui morar sozinho depois que eu me separei, lá em São Paulo, porque eu vim de outro casamento, que eu tenho duas meninas, né, que agora já estão, uma adulta e outra adolescente. Então, lá em São Paulo sozinho, tem que se virar para ganhar o dinheiro, pagar as contas, mandar dinheiro para as filhas. Uf, foi endividado que eu saí de lá de São Paulo, basicamente. E o que que te fez, assim, decidir escolher ir para a Europa? Bem, Geralmente o é, pessoal vai querer ir, sei lá, Portugal, né? Vai querer, ah, ou nos Estados Unidos, tentar fazer ah, América. Você foi para mas isso não foi basicamente uma escolha, foi por causa da minha atual esposa, a Saida, que é espanhola. Eu só fui para a Espanha por causa dela. Ué, mas já tinha conhecido antes, então? Eu conheci Saida faz muito tempo. Eu ainda era casado, só que na época que eu estudava japonês. Eu entrei num fórum onde todo mundo estudava japonês e comecei a falar com as pessoas e eu comecei a falar mais com ela. E aí, na época, a gente trocou MSN. Aí começou a falar, falou um bocado, aí se adicionou no Orkut, no antigo Orkut, e acabou, né? Passou muito tempo sem falar de novo. Quando eu me separei e fui morar em São Paulo em 2010, e aí eu acho que eu fiz um Facebook um ano antes, em 2009. Aí comecei a adicionar pessoas do Orkut, e aí adicionei ela também, e a gente se voltou a falar. E aí a gente não parou mais de falar. E foi falando, 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 até que 2014 eu tirei umas férias, comprei uma passagem assim, que na época estava muito bom a relação euro e real, em 2014. Comprei uma passagem que hoje eu nunca compraria por esse preço e fui tirar férias lá na Espanha. E aí a gente se conheceu em pessoa.
E desde então a gente tá junto. Ah, mas aí você foi e não voltou? Não, eu fui de férias, voltei e ela veio com a bolsa para estudar no Brasil. Ela para terminar a faculdade dela no Brasil. Olha, o que que ela estava estudando? Ela estava estudando administração de empresas. Então ela pegou uma bolsa do Santander e foi estudar, terminar o curso dela na FATEC de Itapetininga. Ela foi uma celebridade lá, que foi a primeira estudante estrangeira da FATEC de Itapetininga. Uau, mas aí, pera, vocês foram morar em Tapetininga? Não, eu ia para lá nos finais de semana. Ah, Aí ela 6 meses, eu ia todo final de semana eu pegava o ônibus e ia para lá. E depois ela passou 6 meses estudando lá e depois 6 meses que ela tinha direito de prorrogar mais a bolsa, ela veio para São Paulo. E aí a gente pegou um quarto lá dividindo com duas meninas no apartamento na linha, uma estação da linha Verde, agora eu não me lembro. Mas era um local tranquilo. A princípio, ela tinha medo de sair na rua, não por causa de violência, mas porque ela tinha medo de atravessar a rua. por quê? Como assim? Porque na Espanha o pessoal é muito educado no trânsito. Você chega na frente da faixa de pedestre, todo mundo para o carro. E aí ela chegou em São Paulo, aquele trânsito selvagem. Ela chegava na faixa de pedestre e não tinha como atravessar, sabe? Ai, ninguém para, como é que eu vou fazer? A princípio, eu atravessava com ela de mão dada, feito uma criança. E aí não deu certo então de continuar no Brasil, né? Sim. É porque também a bolsa dela terminou e ela teve que retornar para a Espanha. E aí eu resolvi ir me embora para lá também. Eu já estava há um tempo querendo ir embora de São Paulo, desde que eu parei na metade o curso que eu estava fazendo de teatro musical, porque eu não tinha mais dinheiro. Fui-me embora em 2015. Você foi Não, com sim. que tipo de visto? Você foi com visto já de partner? Não, eu fui como turista. E a gente viu que para eu ficar, a gente tinha que casar. E aí a gente casou em dezembro de 2015. Não, Hum. 2016. E eu já comecei a dar entrada nos papéis para pegar meu visto como familiar, entendeu? E naquela época era temporário. Ficou temporário por 3 anos, se eu não me engano. Porque eles dificultam bastante agora a entrada de imigrantes. Antes, você casava, você já tinha direito ao DNI, que eles chamam, que é a identidade europeia, né? Mas agora, quando eu fui, não. Ela teve que provar que tinha dinheiro na conta do banco para me sustentar enquanto eu não pudesse trabalhar, sabe? Toda uma burocracia até que eu pudesse ter os papéis para poder trabalhar. E foi relação também, porque trabalhei de tudo na Espanha. Você andou fazendo o quê por lá? Trabalhei de garçom, trabalhei. Ah, eu te contei uma vez, não foi? Que tu trabalhei numa sex shop também. Fala mais sobre isso, por favor. Eu trabalhei numa sex shop, nunca esperava na vida. E era super engraçado, porque super engraçado e super estressante também, porque o gerente obrigava a gente a seguir as pessoas que entravam, sim, e ficar assediando para ver se ia comprar alguma coisa. E isso eu achava super indelicado, porque uma pessoa que vai entrar no sex shop, o que mais ela quer é privacidade, né? E isso, e eu via cada coisa curiosa. Iam muitos caminhoneiros porque ali onde é a sex shop é um povoado, chamam Pueblo, que é La Jonquera, é o lugar onde tem, eles chamam puticlub, onde tem uma casa de prostituição a maior da Europa. Ou seja, ali ali é sempre cheio de caminhoneiro, porque é a fronteira da Espanha com a França e é onde passa caminhão o tempo todo, tem vários, 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 vários caminhões parados. E acho que é a clientela, né, das prostitutas são os caminhoneiros. Iam muitos caminhoneiros lá comprar coisas, iam prostitutas também comprar caixas desse tamanho de preservativo, desses big size,
Que mais? Tinha um monte de coisa super estranha lá que eu nunca tinha visto na vida. Produtos sadomaso, de dar choque. Tinha umas coisas super bizarras, super bizarras. O Jorge falou assim: Ah, eu já contei para você, mas é que assim, há muitos anos atrás, né? O Jorginho já deu o prazer de contar um pouquinho da história dele, quando a gente não tinha vídeo ainda, né? Então, eu nem tenho mais o link do áudio disponível, porque a rádio vai limpando, né? O arquivo Hum, quando é muito antigo, ah, infelizmente. E aí, só relembra pra gente, então, por favor, porque muita gente, né, daquela época hum. ainda não me conhecia, então não sabe dessa conversa que a gente teve. Na Espanha, você se adaptou bem? Ou você sentiu muito preconceito? Veja só, preconceito não, mas eles têm a maioria do pessoal de lá tem uma ideia de brasileiro, aquele cara da pele morena que joga futebol, é meio que uma caricatura que o pessoal tem lá do brasileiro. E aí eu meio que tive que ensinar que no brasileiro não tem cara, porque a gente é tudo misturado, né? Tem brasileiro com cara de japonês, tem brasileiro com cara de alemão, brasileiro com cara de todo canto, inclusive por isso que o passaporte brasileiro é um dos mais falsificados, né? Porque a gente não tem uma cara específica. Exato. Ah, então que bom, né, que você não passou por xenofobia. Eu acho que tá É, mais feio lá em Portugal, né? talvez porque tem muito brasileiro. Então, isso meio que deve mexer com ele, sabe? Porque eu fui lá em Portugal, eu fui de férias, né? A gente foi de carro, a gente entrou pelo norte e desceu todo Portugal e saiu pelo sul. E foi bem legal essa viagem. Quando eu cheguei em Lisboa, eu escutava brasileiro por todo lado, todo lado, todo lado. Então, nossa, brasileiro aqui, nossa, aqui tá cheio de brasileiro. Até porque é a facilidade, né? A mesma língua. Então, é claro que os brasileiros vão correr para lá. Uhum. Mas na época, o que mais me encheu o saco era gente levando uns costumes bem do típico do Brasil, escravagista, que é. Eu li uma vez que estavam construindo um condomínio, um prédio, que ele ia ter elevador de empregada. Que isso não é costume da Europa, de Portugal, lugar nenhum, porque isso não existe, não existe empregada doméstica na Europa. Cada um que lave sua roupinha, cada um que faça sua faxina. Se você quiser contratar uma diarista, a pessoa é paga por hora, por dia, que vai na sua casa, limpa e vai embora. Não tem aquela pessoa, esse costume escravagista do Brasil, sabe? De ter uma mucama lá que faz suas coisinhas, que vai comer na cozinha, que entra pela porta de trás, sabe? Que não se mistura. Isso é muito resquício da escravatura no Brasil, né? Que foi o último país na América a abolir a escravidão. Mas, ok, nisso tudo a Saída estava trabalhando com o quê? Quando antes de eu ir para a Espanha, ela estava trabalhando num restaurante. E na época que eu fui sempre trocando de trabalho, porque estava muito difícil conseguir um trabalho fixo, até que hoje em dia, que o pessoal desiludiu dessa coisa de ir para a Europa, porque a Europa está quase falida, né? Não sei se o pessoal sabe. A coisa está bem feia lá, bem feia. De emprego, trabalho, salário, os aluguéis estão ficando estratosféricos. Um quarto em Barcelona você pode chegar a pagar 600 euros. Por mês Um ou por semana? quarto por mês. 600 euros por mês num quarto. E um salário lá na Espanha, se você. O último emprego meu, se você ganhar 1.300 euros, você está muito bem. O pessoal acha que a Europa tá uma maravilha, mas tá falindo a Europa. A União Europeia tá indo para ladeira abaixo. E é por esse motivo que vocês saíram de lá? Bem, Saida queria melhorar o inglês, né? Porque ela tem um nível, ela conseguiu tirar o nível C1 de inglês, que é o de lá, né? Que é o British. Se eu não me engano, não é igual, né, o inglês americano, porque lá na Espanha eles estudam o inglês britânico.
Só que ela não tinha segurança, sabe? Então ela planejava vir para cá para isso. Só que a gente planejou isso antes da pandemia. E aí a gente tava lá planejando, ela fez os exames, né? A radiografia dos pulmões, ela deixou de fumar por causa disso. Pois eu agradeci, porque ela queria passar na radiografia com pulmões limpinhos, então ela deixou de fumar um pouco bem antes de fazer a radiografia. A gente começou a vender coisa, vendeu cama, vendeu um gaveteiro que a gente tinha, os criados mudos a gente vendeu, e aí aparece a pandemia. A Nova Zelândia se fecha e a gente fica assim, com cara de bunda, sem saber o que fazer mais na vida. E aí bateu a depressão, né? Que eu acho que bateu em todo mundo, né? Primeiro foi o pânico, né? Porque primeiro a gente se assusta, né? E foi bem deprimente, porque a gente estava tudo planejado e tal. De repente isso, e parece que ia perder, porque a imigração não simplesmente se calou, sabe? Por muito tempo ficou calado, não disse nada de quem estava prestes a entrar, o que é que ia fazer, se iam devolver dinheiro, se iam renovar, não disse nada. E fica aquela tensão, né? O que é que a gente faz? E isso a gente ficou, não sei mais quanto tempo, porque agora eu não me lembro, não vou lembrar. Mas a gente passou muito tempo nessa tensão sem saber e até que desistiu, sabe? Pensava que não ia rolar mais. E eu tinha acabado de começar na tabacaria quando começou a pandemia. Me lembro, porque fecharam as fronteiras e foi algo curioso também, porque as tabacarias são consideradas comércio de primeira necessidade. Sim, porque não fecharam na época que estava de quarentena, não fecharam. A gente só fechou quando a coisa estava meio braba mesmo no início. A gente fechou 15 dias, porque na época que tava, todo mundo estava em pânico, né, assustado, morrendo um monte de gente na Itália. E na Espanha começou a morrer um monte de gente também, todo mundo ficou em pânico, assustado. Então, fechou tudo, né? Todo mundo ficou em casa, a gente ficou em casa 15 dias. O povo fumando e passando mal, não conseguindo respirar, põe Sim, máscara. sim. Sim, foi uma coisa que me assustou bastante quando eu comecei a trabalhar na tabacaria. É verdade, eu comecei a trabalhar um pouquinho antes de começar a pandemia, porque antes a tabacaria enchia de gente dentro. E essas pessoas não são espanhóis. Diga-se de passagem, são todos franceses. Por quê? Explico. Porque o tabaco na França é o dobro do preço da Espanha. Ou seja, uma carteira de Marlboro, que na Espanha é 5 euros, na França vale 10. Desculpa, tão mais Ah, barato ah, assim lá? sim, sim, é metade do preço. Por isso que os franceses correm e vão, eles alugam ônibus. Você não tem ideia de como é a coisa. No início do mês, quando eles recebem dinheiro, aí chegam lá 10 a 12 ônibus, cheio, cheio, cheio de gente. Não tem assim, tipo, alfândega, alguma coisa que limite a entrada, a Bem, quantidade? bem, diz que só pode passar com 2 maços cada pessoa. Quer dizer, isso antes da pandemia eram 5, se eu não me engano. Depois da pandemia passou a ser 2 maços de cigarro. E antes era 1 quilo de tabaco, porque eles vendem também latas, sabe? Latas de 200 gramas, 500 e até quase 1 quilo de tabaco, porque é muito comum na Europa você enrolar o tabaco com papel para fumar, porque sai mais barato comprar em quantidade. Sim, hoje eu ouvi dizer que está muito de moda é o cigarro eletrônico, né? Que o pessoal chama de pendrive. Isso é uma mania também lá na Espanha também, lá nas tabacarias. E eu já vi coisas absurdas, assim, e não só uma vez, várias vezes. E é chegar os pais e comprar para os filhos menores esse cigarro eletrônico. Às vezes compram sem nicotina e às vezes compram com nicotina. O mais aberrante que eu vi foi uma menina de 12 anos, e a mãe comprando para ela. Você via claramente que era a menina que estava escolhendo. Ah, eu quero esse sabor, não sei o quê. E aí eu cheguei a dizer,
esse tem nicotina, tá? Só para deixar claro. E ela comprou. Eu fiquei me perguntando, isso passaria no Brasil? Não sei se você viu que aqui na Nova Zelândia tem todo um movimento para que toda criança que nasceu a partir de acho que 2010 não vai ter acesso ao cigarro quando chegar Hum, a hora de fumar. Porque eles estão fazendo toda uma política bem séria para acabar hum, com o tabagismo aqui na Nova Zelândia. hum. Mas, por um outro lado, liberaram esse maldito do vape, e aí agora. Sim, pois é, isso é estranho, porque parece uma coisa para direcionar mercado e não para acabar com o vício. E mesmo assim, eu acho que uma coisa assim, não pode e acabou, talvez sirva até mais de incentivo, sabe? Hoje no Brasil tem muito menos pessoas e as campanhas, as coisas foram muito mais por educação. E eu acho que funciona muito mais essa coisa de convencer pela racionalidade, tirando lugares fechados, não fumar, é lógico, né? Uma coisa meio óbvia, sabe? E que as pessoas tenham liberdade de decidir, porque é muito difícil quando a decisão vem de fora para dentro. Essas coisas têm que vir de dentro para fora. Você não pode impor por fora, só vai criar atrito e que a pessoa vai lutar contra, sabe? Eu acho que não funciona dessa maneira. Hum, Pelo menos é minha exato. opinião como educador, que trabalhei com criança, adolescente. Se você usar a psicologia inversa, eu acho que é melhor. Lá na Espanha, enquanto vocês estavam esperando, então, a definição do que ia acontecer, quando vocês já tinham desistido de tudo, por que que vocês, na verdade, tinham escolhido Nova Zelândia primeiro? E se vocês chegaram a tentar outro país, então, já que não ia rolar Nova Hum. Zelândia? Bem, foi meio por eliminação, porque eu já estava muito velho para pegar Working Holiday Visa em qualquer lugar. E também Saída também tinha uma idade limite, que aqui era 30, né? E que ela queria ver se também tentava depois no Canadá, que parece que até os 35, não sei. E foi assim, viu o Canadá, não me lembro qual foi outro país que a gente viu também. Ah, os dois estavam estudando japonês, que vocês não tentaram o Japão. Não. Porque a gente viu como são as condições de trabalho lá e não, tô fora, só de passeio mesmo, que o negócio lá é no chicote, é pior do que na Espanha. Então foi por isso. E que o inglês também é mais britânico, entendeu? Ou pelo menos pretende-se mais britânico, tirando o sotaque, né? Daqui, que trocam os S pelos Is. Eu não diria que aqui é britânico, não. Acho que aqui é kiwinês mesmo. Quando que aconteceu a virada de chave, né? Foi assim do nada? Vocês estavam acompanhando ainda as notícias ou apareceu um e-mail na caixa da saída falando: Olha, você que Sim, recebeu o sim. Work Holiday Visa? Foi exatamente isso. Finalmente, a imigração da Nova Zelândia se pronunciou e disse que ia dar de novo visto para quem não entrou, né, nessa época da pandemia. Ela ficou meio assim, ai, não sei se eu quero mais, sabe? E aí prorrogaram de novo a entrada. Se eu não me engano, prorrogaram por 3 vezes. E aí ela, é o destino então, porque por 3 vezes. Então, vamos ver, vamos tentar. Sim, até porque ela não estava mais tão animada, porque, assim, antes disso ela tinha trabalhado no serviço público, só que ela não estava gostando. Então, ela terminou saindo e estava um tempo recebendo seguro-desemprego e estudando uma coisa que ela se interessa bastante, que é programação, essas coisas, segurança de rede e tal, que ela está querendo estudar isso. Então, o foco meio que já estava saindo quando veio essa notícia da imigração. Então, vamos lá, vamos dar uma chance. Eu também comecei a ficar animado, porque eu já não estava mais aguentando mais ali a tabacaria de tanto atender francês todo dia. E era super estressante, sabe? O momento é super estressante. Eu passei 2 anos com máscara e com um vidro na frente da gente. A gente tem que gritar, sabe? E como meu francês não é bom também, aí tinha que gritar e repetir para ser entendido. Eu tinha que gritar para pedir para
para entender também. E nessa brincadeira, sabe? Eu tive dois calos nas cordas vocais, de ter que falar gritando o dia inteiro, sabe? E foi essas coisas estressantes, sabe? E minha voz é muito importante para mim, isso me deixou super estressado quando eu passei por isso. Eu tava ficando rouco muitas vezes, até que eu descobri que era isso. Até o momento que deixou de ser obrigatório a máscara, sabe? Mas mesmo assim, não tiraram o vidro. E em casa também passei a fazer uns exercícios para fortalecer as cordas vocais, porque eu já até então eu estava parado, porque a única experiência que eu tive na minha área, na Espanha, foi quando eu trabalhei 6 meses numa escola de arte. E aí eu cheguei da aula de dança brasileira em escolas, super legal também. E aí, como você disse que você já estava velhinho e não dava para pegar o Work Holiday Visa, É, aí a opção era vir como estudante. E assim, isso me estimulou também, né? Porque inglês, eu nunca estudei formalmente inglês na vida. O inglês que eu sei é por causa de música, que é minha paixão desde criança, e por filme, que eu sempre vi legendado com som original. O filme podia ser em chinês, eu queria escutar o som original em chinês. Então, isso ajudou também. Meu ouvido é muito treinado, mas por inglês americano. Então, foi isso. Vim aqui já me animando com a história de estudar inglês, formalmente, pela primeira vez. O meu inglês melhorou, foram 2 meses e pouquinho, foi pouco tempo, mas, nossa, eu cheguei com o inglês assim aqui e subiu bastante ao menos a nível de compreensão também. Porque eu já tinha um nível de compreensão e falava assim, meia boca, meia boca, meia boca. E agora eu já falo mais ou menos, mas tem um problema com os verbos, as conjugações e tal, mas eu entendo muito mais. eu queria que você pontuasse como tem sido a experiência para vocês, a Hum, sua esposa sendo Work Holiday Visa e você com visto de estudante em Queenstown. Se hum. realmente tá tão difícil, um, achar emprego, dois, achar moradia. Assim, uma novidade é que saiu o partner de saída. Mas como assim? Você Ela já. tava. Me É que explica aí como eu, é que foi. tá. É que eu pulei as fases, calma. É que eu troquei do visto de estudante para Work Visa, entendeu? Aí Ah, me deram 3 anos de Work Visa, agora eu tenho. Então, Saida aplicou em seguida de partner para pegar as regras antigas, que é poder trabalhar no que quiser e tal. A gente não teve nem tempo de comemorar. Trabalhando, trabalhando, parabéns. trabalhando. Quando a gente chegou aqui, estavam dando de presente, assim, sponsor, como se fosse banana, né? Toma sponsor, toma sponsor, toma sponsor. Quer trabalho? Vem. Quer trabalhar do quê? Você pegava assim e escolhia o que queria trabalhar. Você podia trabalhar uma semana em qualquer coisa. Se não... trabalha uma semana aqui, você não gostava pro outro. Era trabalho. A gente ficou chocado, sabe, quando chegou aqui, porque a diferença da Espanha é que tá um desespero total, as pessoas se matando lá por um emprego bosta, sabe? E, chega aqui o pessoal, você pode escolher entre 5 trabalhos assim, e a gente ficou chocado. E a coisa tava assim, mas foi o governo da Nova Zelândia mudar as regras do sponsor, que agora eles só dão com um salário de quase US$ 30 a hora. Então, isso, ó, foi ladeira abaixo. Foi cada vez menos sponsor. Quando eu consegui esse trabalho onde eu estou agora lavando carros, eu estava com visto de estudante ainda e estava trabalhando meio período. E tinha uma pequena possibilidade de me dar sponsor. Só que o manager ficou me levando em banho-maria, né? E eu começando a desesperar, porque o tempo vai passando do visto de estudante e comecei a procurar, né? Sponsor em todo lugar. O que eu mais mandei foi restaurante, porque eu já tinha experiência em 12 restaurantes na Espanha. Então, fui mandando. Cheguei a fazer uma hora de prova num restaurante, como kitchen hand. Eu fiquei meio assim, sabe? Porque era ficar lavando prato o dia inteiro.
E só essa horinha que eu trabalhei lá, eu tava sem luva e já saí com a mão desgraçada, né? Já tava toda meio despelando. Eu fiquei imaginando, nossa, passar o dia inteiro. Eu vou ter que usar luva de qualquer jeito. E olhe lá, passar o dia inteiro lavando em pé. Não sei. Eu fiquei buscando outra coisa. Busquei em construção, de pintura. E aí, pintura eles não dão porque você tem que ter experiência. E no que eu acho que mais não deram porque eu só podia trabalhar a princípio 20 horas. Porque eu trabalho com cenografia, eu trabalhei com cenografia e pintava, mas não é a mesma coisa que construção, mas alguma coisa já é. Por isso que eu tentei atirar para todos os lados. Mas aí, finalmente, o gerente disse: Ah, eu falei, finalmente vai sair o seu sponsor, porque eles tinham três sponsors e eu era o quarto, que ele estava tentando lá com os chefes. E até que enfim que saiu. Isso foi um alívio, né? Tirei um peso dos ombros, porque faltava um mês para acabar, ou menos, para acabar o visto de estudante, e foi um alívio. E aí, logo em seguida, Saida aplicou dela de partner. Eu sei que ficou bem difícil. E agora os trabalhos, qualquer trabalho, até para quem tem work holiday também, tá difícil, até para os estudantes aqui também. A gente sabe de uma menina que está estudando, que a gente morava na casa, que ela chegou depois, na casa que a gente morava antes, quando eu estava como estudante, é uma brasileira, e ela está desesperada buscando, sabe, como estudante, 20 horas, e não está achando. E parece outra realidade, sabe? Duas realidades opostas. Desculpa, a época que vocês chegaram foi quando? Foi 2020 e... Não, a gente chegou agora esse ano, só que a gente chegou no início de fevereiro. Por isso que é de se assustar, porque são duas realidades totalmente opostas do início de fevereiro para agora, poucos meses. E para achar casa naquela época estava tranquilo? Não. A gente chegou no verão, já estava difícil. Agora, quando vai chegando. Tanto que para a gente sair da casa de estudantes para onde a gente está agora, dividindo outra casa com um outro casal, foi um Deus nos acuda. A gente já estava desesperado, arrancando os cabelos, porque a gente, além de ser difícil, porque para casal é mais difícil, eles só querem para pessoas sozinhas, quando é para dividir casa, quarto, casal eles não querem, muitos não querem. Quando a gente vai, é uma seleção que parece um Big Brother. Tem que olhar para sua cara, para ver se eu gosto da sua cara. Você tem que dizer do que você gosta, do que você não gosta. E a gente teve uma experiência até engraçada que é, a gente foi para um lugar que tinha uma brasileira, que ela ia sair em poucos meses e tinha um quarto vazio e que provavelmente é o que eles chamam o lease da casa, ia passar para a gente. E a gente chegou, a brasileira passou os perfis da gente para a dona da casa, e aí só porque a dona viu minha foto de perfil com um violão, ela já me descartou. Porque ela mora em cima, ia ter um bebê e que eu ia fazer podia fazer barulho, sabe? E que ela tinha mais experiências com músico, que uma vez já fizeram barulho, sabe? Ela já criou todo um filme na cabeça quando só por causa de um violão, sabe? Na minha foto de perfil. Quanto que tá o aluguel, assim, aí em Queenstown, desse tipo de situação, Bem, compartilhando casa? tem pessoal que tá metendo a faca, né? Cobrando US$ 550 por semana por um quarto. Ah, por favor, né? Uou! Tem gente que tá metendo a faca por causa da situação, se aproveitando da situação, porque aí, por favor, sabe? É para mandar para aquele lugar. É 450 por um quarto. Ô, tristeza. Eu tava Sim, vendo na notícia, era uma casa, acho que em Queenstown, que tava com 23 pessoas morando, alguma coisa assim. essa É. eu não soube, não. E é uma casa assim que acho que tem 8 quartos, mas mesmo Hum. assim, se você fizer as contas, né? É muita gente pro quarto. Sim, E, sim, é um hostel. e as pessoas estavam falando que cada um paga, eu acho que mais ou menos isso, uns quinhentão. Sério? É.
que absurdo, eu não soube dessa história, não. Eu fico revoltado com essas coisas, dessa gente que se aproveita da fragilidade do outro, sabe? Você tá numa situação de desespero e chega o outro pra sugar seu sangue. Isso pra mim é revoltante. Então, uma pessoa que está chegando hoje em Queenstown com Uf, Work Holiday Visa, tem chance? Estação de esqui, etc. Ou você acha que olha, saturou? tá desesperador aqui, porque o último, a gente tem uma revista aqui semanal, sabe, que tem ofertas de emprego e tem cada vez menos, e eu não sei. Tem lugares que eu escutei que tem uma pilha de currículo ali e que eles não olham, porque é um monte de currículos, nem olham. Tá complicado agora. Agora eu não aconselharia ninguém vir agora, não. Sabe? Espera dar um tempinho para ver se as coisas melhoram. Mesmo sendo high season de esqui. Sim, porque, sabe por quê? Porque, inclusive, no meu trabalho, diminuíram as horas das pessoas, porque não veio tanta gente quanto eles esperavam. Tem Hum. gente que deixou de trabalhar 5 dias e tá trabalhando 4 dias. Mas se você é sponsor, você é full time, né? Não pode ser casual. Sim, eles estão obrigados a que eu trabalhe 30 horas mínimo. Mas Saida também ficou pé da vida porque tiraram um dia dela. É, do que ela está fazendo agora mesmo? Assim, ela estava fazendo o mesmo que eu, quer dizer, lavando o carro. Ela estava indo lá esses 3 dias e também tiraram esses 3 dias porque diminuiu e tal. E estava esperando ver se melhora as coisas. Esse mês, pelo menos, ela não vai no aeroporto, que ela estava atendendo no balcão, entendeu? Para alugar os carros. E como diminuiu, aí tirar esses dias, então ela está indo comigo agora de novo. É, só limpando os carros. Pra você ter uma ideia de como tá a coisa aqui em Queenstown. Poxa vida. É uma outra realidade. Parece que você tá no mundo ao avesso. Upside down. Stranger Things. Uau. Mas se a coisa tá tão feia por aí, por que que vocês não mudam de cidade? Porque o meu sponsor é só para essa região de Otago. Não, eu sei, mas Ah, sei lá. diz eu procurar outro sponsor. Bem, por enquanto tá dando para se virar, porque a gente tá chegando a perder dinheiro. Tá dando para ganhar dinheiro. Só não tá dando para ganhar a expectativa que a gente tinha, entendeu? Não tá ruim, porque inclusive eu com o sponsor tô me virando bem. Eu não tô ganhando mal, né? Porque quase US$ 30 por hora não é um mau salário. Uhum. Então, e eles não vão fazer com que eu trabalhe menos de 30 horas. Então, e esses dias não tenho trabalhado nem isso, tenho trabalhado mais. Então, mas é porque os outros que não têm sponsor, eles vão sacando, tirando hora. Isso, tem dia que a gente sai às 4h30 e tem dias que a gente sai às 5, depois das 5. Depende da quantidade de carro, depende da quantidade de cliente. De uma forma geral, você diria que você gosta de Queenstown? Ou você ainda quer mudar de área? Porque eu vi que você estava pesquisando ali um pouquinho de Auckland. Não, é que ó, Auckland, eu não quero morar novamente em cidade grande, sabe? Depois que eu fui morar na Espanha, eu tive uma qualidade de vida, sabe? De morar em cidades menores, sabe? Lugares pequenos, é muito melhor. Infelizmente lá a gente tem que usar carro, porque o transporte é ruim. Aqui é pior. Mas na Espanha era ruim porque quando menores a oferta de transporte público era ruim. Trem é bom, porque o trem liga toda a Espanha, mas ônibus é ruinzinho em cidades pequenas na Espanha. Mas a qualidade de vida que eu tinha, sabe? A gente tinha um carro, aí a gente ia para as montanhas, sabe? A gente tinha o hábito de caçar cogumelo, porque já eu aprendi a comer essas coisas, diferenciar os que se pode comer dos que não se pode. A gente, no verão, a gente ia para as praias, que lá tem as praias mais bonitas da Espanha, que é a parte da Costa Brava, que já é quase fronteira. Tem a parte bonita das montanhas dos Alpes, dos Pirineus. É um lugar super bonito, a qualidade do ar que você respira é outra. Sabe, eu que vinha de São Paulo, que tem aquela capa marrom em cima. Então, cidade grande para mim, no máximo, não sei.
A gente foi em Dunedin e lá para baixo, como chama? Invercargill, não? Invercargill. Invercargill. E assim, ainda daria. Hum. Eu acho que você tem que conhecer Christchurch, se você ainda não. Sim, Christchurch, eu não fui ainda. Até porque tá longinho aqui ainda. São não sei quantas horas, mas bastante horas de carro. Então, Uhum. é chão. É. Porque a gente foi de carro, né? Tanto para Danira, para Invercargill, a gente foi de carro. E para ir para Christchurch de carro, acho que preguiça. Ah, é porque lá é assim, tem uma vida cultural bem Hum, ativa, hum, é uma fofura de cidade, hum. tem coisas de cidade grande, mas sem trânsito. Ai, que coisa boa. Ah, sim, falando em trânsito, o que é Queenstown? Uma cidade que é um ovo com um trânsito de cidade grande. Eu não acredito nisso, é impressionante. Porque, não sei, só tem uma saída e outra saída. Ou seja, você está preso aqui e na hora do rush aqui, quando a gente sai do trabalho, antes, quando a gente estava morando em Hanley's Farm, que é mais afastado, e não é saída tão intensa, a gente conseguia chegar bem no trabalho. Chegar não, sair. Agora que a gente mudou para outro lugar, a gente está em... Nossa, esqueci o nome do bairro que a gente está agora. Deu branco. Shotover. É um trânsito infernal cada dia. Eu não consigo entender uma cidade que tem 20 mil habitantes e esse trânsito. Então a gente tá assim, né? Saída já tá desesperada, porque eu sou de cidade grande, já tenho um costume de trânsito, mas ela não aguenta mais. Jorge, Espanha ou Nova Zelândia e por quê? É que tem uma coisa que o outro não tem, que é aqui você ganha dinheiro e consegue juntar dinheiro mais do que na Espanha. Você tem uma ideia? Aqui você consegue juntar no mês um salário da Espanha, um salário inteiro. Eu Ó, ainda não estou juntando porque eu ainda não estou juntando porque ainda estou pagando o que eu devo para a Saida. Mas quando eu terminar de pagar, eu vou poder juntar um salário inteiro da Espanha no mês. uau. Pra você ter uma ideia, como a coisa tá braba lá na Espanha, na Europa toda. Os países que ainda dá para ganhar algum dinheiro são os lá para cima, sabe? Da parte de cima da Europa, que é Suécia, Noruega, sabe? Dinamarca, Alemanha. A Alemanha ainda tá assim, ó, já tá começando a cambalear. Mas para cá, França, Espanha, Portugal, Grécia, e os do leste europeu, estão todos lascados, como é de lá no Nordeste. Mas se não fosse por isso, Todo o resto eu prefiro a Espanha. A comida, meu Deus do céu, eu nunca comi tanta comida boa na minha vida e por um preço assequível. Não é como no Brasil, que para você comer num restaurante bom é uma coisa para rico, coisa exclusiva, sabe? Essa coisa mania exclusivista que o brasileiro tem, sabe? Colocar as coisas inacessíveis para o povo. Então, lá o trabalhador normal, sabe? Normal, você paga, eu pagava 12 euros, e eu tinha, a, a gente sempre tinha o costume de eu e sair em restaurante alguma vez na semana, 2 vezes no mês, mínimo, sabe? Ou então uma vez a cada semana. Então você pagava 12 euros e tinha primeiro prato, segundo prato, sobremesa e a bebida que podia ser água ou vinho. E vinho não é vinho vagabundo, é um vinho bom, razoável. E você tinha várias opções, 5 opções de primeiro prato, 5 opções de segundo prato e 5 opções ou mais de sobremesa, sabe? Isso pagando 12 euros. Agora subiu um pouco, deve estar 15, por aí. Porque agora também é outra na Europa, a inflação, coisa que você nem via. Mas agora, de um mês para o outro, você já vê diferença de comida. A gasolina também, pela hora da morte, quando a gente saiu de lá, a coisa está ficando feia. Mas qualidade de vida aqui é boa, mas na Espanha também é muito boa, sabe? Se não fosse essa coisa da economia.
Gente, eu inclusive quero aproveitar para dizer que o Jorge faz algumas imagens fantásticas, né? Tanto com drone, mesmo sem Ah, drone. Aliás, é difícil pilotar drone porque até que venta bastante aí, não? sim, sim, sim. Assim, depende do tamanho do drone, o vento pode levar ele embora. Então tem que tomar cuidado. Antes de voar pela primeira vez com drone, a gente ainda estava na Espanha, a gente resolveu comprar exatamente antes de vir, né? Primeiro a ideia foi de saída, né? Porque o preço era uma facada, então a gente teve que dividir por dois. E olha que a gente escolheu o mais barato, mas é a melhor marca. Então, a gente escolheu um pequeno, porque na Espanha, um drone de menos de 250 gramas, você pode voar ele, inclusive, dentro de cidade, desde que Hum. não seja perto de aeroporto, heliporto, ou por cima da casa das pessoas, ou por cima da cabeça de alguém, sabe? Mas o drone da gente é um pequenininho, é um DJI Mini 2. E, assim, é muito fácil, desde que você faça todo um aprendizado antes. Eu vi horas e horas e horas de vídeo no YouTube antes de voar pela primeira vez. Então, foi uma paixão. Depois que eu pilotei a primeira vez, fiquei viciado. E o áudio sou eu que componho. Já que eu sou compositor, então eu mesmo componho minhas músicas. E falando em artista, né? Você me contou que você está num projeto, você vai estar em cartaz em breve em Queenstown. Ah, sim, sim, sim. Vai ser o desafio da minha vida agora, porque é a primeira vez que eu vou atuar em inglês. Uf, eu já estou fazendo aula de pronúncia com a diretora, ela me mandou o áudio com o meu texto, e eu estou aqui e tenho que repetir, repetir, porque não é um grande problema que eu seja de fora, o problema é que eu seja entendido, né? Porque se eu não pronunciar bem as palavras, eu não vou ser entendido. Então, no teatro você tem que ser entendido, né? Então, por isso que eu vou. Ela me deu. Ela gravou com a voz bem neutra, né? Porque a interpretação vai ficar a meu cargo. Mas a pronúncia eu tenho que fazer bem feita, né? Então, por isso vai ser um desafio. Que peça que vai ser? Vai ser a Blackadder, se chama. É um texto, inclusive, que é do Rowan Atkinson. É o Mister Bean. É ele que escreveu e é baseado também. Tem uma série que está no Amazon Prime que se Hum. chama Blackadder. É super antiga. Eu já vi, tá lá disponível, ainda não pude parar para assistir. É super antiga, não tem nem legenda em português, ou seja, você tem que entender o inglês britânico. O Rowan Atkinson, ele atua também, além de ter escrito, ele faz parte da série. Ele faz outros personagens, sabe? É super estranho ver ele falando, né? Porque você é acostumado com o Mister Bean, que não fala, e ele fala, ele faz personagens, assim. E pelo que a gente disse, passa em várias épocas. E a primeira parte da série passa justamente na época elisabetana, que é a época que vai passar a peça que eu tô. E o seu personagem é o quê? Eu vou fazer dois personagens. Um personagem quase não tem fala, porque ele tem um voto de silêncio. É. E o outro é um doutor, um médico, imagina um médico da época elisabetana, que receita sanguessugas para todo tipo de doença. E aí, de novos projetos, planos para o seu futuro, carreira, o que que você está planejando? Continuar na Nova Zelândia ou não, Bem, primeiro? bem, a gente tá decidindo ainda. Ou seja, já tenho garantido os 3 anos, né, de work visa, então vamos decidir com calma se a gente vai ficar esses 3 anos ou não. E até porque agora já saiu o partner dela, então a gente pode decidir isso com calma agora. Eu quero voltar a compor também, porque de vez em quando vem as ideias aqui, mas com toda essa correria de conseguir trabalho, visto e tal, não deu mais tempo. Então, meu último vídeo que eu pus no YouTube, que foi com as primeiras imagens que eu fiz aqui da Nova Zelândia, tem a música típica daqui em Maori, que a gente cantava lá na escola quando se despedia de um aluno, que então eu resolvi fazer essa música para de fundo, e eu
canto ela, faço várias vozes, um coro, e toco violão, ukulele, e tem as imagens lá da Nova Zelândia, com drone. Vou deixar o card aqui para quem É. for E, assistir. assim, posso fazer um outro merchan do meu Claro. Spotify? Eu vou te passar depois o meu link com o meu perfil no Spotify com minhas músicas, que eu tenho lá 8 músicas já, para quem quiser escutar. Não. Não, mas fala, por favor, qual é o seu perfil, porque para quem está na rádio a gente não consegue. Ah, ok. É George Souza. O Souza é Soul-Z-A. Esse sobrenome artístico eu criei a partir do meu sobrenome Souza, só que eu coloquei o Soul de alma e o Za, que na verdade eu descobri que o Za é de um. Eu fui buscar do Kabuki Za, é um kanji, o Za, que significa assento, lugar. Isso na área artística, né? Tô vendo que você está avançando bastante, vocês estão vendo com calma, então, para onde vão, o que vai ser da Uhum. vida. E suas filhas, enquanto isso, essa saudade que não acaba. Sim, sim, eu tive lá ano passado. Eu tive em maio, para matar um pouco da saudade, depois de, eu tava 6 anos, porque quando eu estava planejando ir de férias, antes da pandemia, estava planejando, assim, antes de ir para Nova Zelândia, eu vou dar uma passada no Brasil, para matar a saudade. Porque finalmente eu tinha um emprego fixo, né? Podia matar a saudade depois do tempo. Aí veio a pandemia. Aí 2 anos mais. Ou seja, quando eu fui ano passado, já fazia 7 anos que eu não ia lá em Recife. E é um choque também você ver seus pais, quantos eles envelheceram, né? É bem duro. Até agora me lembra que recebi a notícia que meu pai está se operando pela terceira vez de câncer de pele. E essa notícia me deu uma baqueada bem grande, porque ele está morando sozinho, porque eles são separados, meus pais, né? Eles se separaram depois de velhos. Então, o irmão dele, meu tio, faleceu faz quase um mês. E ano passado, quando eu tive lá, ele tinha acabado de ter um infarto. Então, passou um ano tentando se recuperar, mas mês passado não resistiu. Então, eu estou bem preocupado com meu pai, porque ele mora sozinho e ele é dessas pessoas se faz de durona, né? A vida fez dele uma pessoa dura, dessas pessoas da terra, sabe? Que trabalhou duro desde pequeno. O pai dele morreu, ele tinha 13 anos de idade, ele teve que parar de estudar para ser o homem da casa. Teve que arranjar trabalho para sustentar os irmãos, que é a mãe dele, né? Viúva, minha avó. Não sei, agora eu não lembro muito da história, mas ele teve que ser o homem. Então, ele é aquela pessoa que era o mais velho, perdeu a infância. Então, é uma pessoa que endureceu, né? Com o tempo, com a vida. Então ele é dessas pessoas que não vai pedir ajuda, sabe? Ele é ao contrário, ele é a pessoa que ajudou sempre todos os irmãos, todo mundo. Então eu tô bem preocupado, porque se ele precisar de ajuda, ele não vai dizer. Então eu tenho que mandar a gente lá na casa dele para ver como ele tá. Então a viúva do meu tio, eu falei com ela para ela dar uma olhadinha nele quando puder, porque eu tô bem preocupado. Que é relativamente perto das minhas filhas. Então, eu de vez em quando falo com minhas filhas, vai lá ver o vovô, porque o vovô fica sozinho, ele é turrão, sabe? Vocês sabem como ele é, mas dá lá uma olhadinha nele. Eu sei que o futuro ainda é muito incerto para você, mas espero que dê certo. Para onde Sim, quer sim, que seu sim. barco esteja seguindo. Hum. Sim, sim. E ó, eu sei que para um músico, para um artista, é difícil escolher uma música, e geralmente eu peço para as pessoas escolherem uma música brasileira. Mas como você tem as suas Hum, próprias, você quer que na hum. rádio eu toque alguma música sua ou você quer de algum outro artista? E você vai dedicar para quem? Nossa, deixa eu ver agora. Uma música que sai da Dora e que eu tenho a frase dela no meu Face, que é Metamorfose Ambulante, Raul Seixas. E aí você vai dedicar para ela? Sim. Ok. Jorginho, muitíssimo obrigada.
por compartilhar um pouquinho dessa sua experiência de vida e que essa circunstância toda só te faça ficar mais forte, né? Que todas as provações que Uhum, vêm certamente ensinam muito pra gente, né? uhum, Seja a uhum, distância com a família, das suas meninas, a dificuldade com o visto, dificuldade para achar casa, trabalho, uhum. enfim, Sim, sim. tudo. Mas vou estar sempre aqui pensando positivo por vocês, viu? Tá, obrigado. E aí, depois de ouvir esse papo com o Jorge, você ficou com vontade de ir para a Europa, ou aqui para Nova Zelândia, ou você já está em um desses lugares? Comenta, eu quero saber, quero que você me conte. Inclusive, se você quer contar a sua experiência de vida, seu projeto, vender seu peixe aqui no Que Hora Brasil, Que Hora Brasil, Brasil com Z, eu tô em tudo quanto é mídia social, é facinho de me achar. Ou você pode até deixar um comentário aqui, quem sabe? Vamos trocar figurinhas, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ele seja no mundo. Mas como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Que Era Brasil. E se você assistiu até aqui o vídeo, eu vou deixar aqui algumas recomendações de outras entrevistas que de repente podem ser interessantes para você. Espero que você goste. Um grande abraço, Kia Kaha e Kakiteano!